Bora fazer um pãozinho de milho pro café da tarde comigo? E olha só que pãozinho mais fofinho, ó. Vamos começar colocando no liquidificador uma lata de milho com a água, tá? Uma xícara de leite, a temperatura ambiente. Se a sua estiver na geladeira, é só aquecer um pouquinho no micro-ondas, mas bem pouquinho, tá? Pra não colocar gelado. E a xícara tem 240 ml. Vamos adicionar também 3 colheres de sopa de açúcar. 1, 2, 3. 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. E 2 colheres de sopa de leite em pó. O leite em pó, né? Sempre vocês me perguntam por que colocar leite em pó em algumas receitas de pão. Ele vai deixar o pão mais macio, tá? E por mais tempo. Esse aí é um dos porquê a gente coloca o leite em pó. Deixa o pão mais macio. Vamos adicionar também 2 ovos. E agora, é só bater esses ingredientes no liquidificador por uns 2 minutinhos, tá? Até integrar tudo bem. Pronto. E assim, tem gente que gosta de peneirar para não ter esses fiapinhos do milho, mas eu gosto, então eu não vou peneirar, tá? Mas se você quiser, pode peneirar. Agora é só colocar essa mistura na tigela. E vamos adicionar o restante dos ingredientes. 1 colher de sopa, que é 10 gramas mais ou menos de fermento biológico seco. Fermento para pão, que vocês sempre perguntam qual fermento que é. É aquele granuladinho de pão, sabe? Geralmente eu uso esse. Tem o fermento biológico fresco, mas como a durabilidade dele não é tão boa, eu prefiro usar esse aqui. Vamos misturar o fermento. E agora, por último, vamos ir adicionando a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto. Essa receita leva mais ou menos 700 gramas de farinha de trigo, tá? Dependendo da farinha, pode levar mais um pouco. E rende bastante, tá? Bastante pãozinho rende essa receita. Vamos misturar bem. E daqui a pouco eu coloco o sal, tá? Não tô esquecendo do sal. É que eu gosto de colocar o sal quando tá quase toda a farinha integrada na receita. Ó, nessa hora eu já vou colocar o sal. Que o sal é mais ou menos 1 colher de sopa, tá? De sal. Assim, ó. Mistura bem. Quando não conseguir misturar mais com a colher, tem que botar a mão na massa. Pra sovar esse pãozinho. Fica bem fofinho, bem gostoso. Gente, eu amo fazer pão. Sempre que eu posto receita de pão, tem alguém que fala, não é mais fácil comprar? Com certeza é muito mais fácil comprar. Mas o prazer de fazer o pão não tem preço. Tem coisa na vida que é diferente. Preço é diferente de valor, tá? E pra mim isso aqui tem um grande valor. É terapêutico. E é muito gostoso quando você está em casa fazendo um pãozinho caseiro, comer ele quentinho assim que sair do forno. Pra mim não tem preço. Então não é mais fácil comprar. Eu vou pegar mais farinha. E vou sovar, botar a mão na massa pra poder sovar bem esse pãozinho. E tem que sovar bem, tá? Porque um dos segredos pra ter um pão bem fofinho é a sova. Não adianta, tem que sovar. Se você tiver uma máquina, né? Pode sovar na máquina. Que com certeza é muito mais fácil. Mas eu até tenho. Tenho batedeira, tenho máquina de pão. Mas eu prefiro botar a mão na massa, gente. Pra mim isso aqui é o mais gostoso. Eu amava. Quando eu era criança, sempre pedia um pedacinho de massinha pra minha mãe. Eu adoro. E ó, a regra da farinha é a seguinte, você vai colocando farinha até ela não grudar mais na sua mão. Mas a massa tem que ficar molinha, tá? Não pode ficar pesada. Porque quando você coloca farinha demais e a massa fica pesada, aí o pão não vai ficar bom, não vai ficar fofinho de jeito nenhum. Vai parecer uma pedra, um tijolo. E depois que você não conseguir sovar mais na tigela, tem que passar por uma bancada e sovar bem. Vamos sovar essa massa por uns 7 minutos, tá? Ó, chegou no ponto, olha só. A massa fica bem mole, ó. Tá vendo? Mas não gruda nas mãos. E esse aqui é o ponto da massa. Pra termos um pão bem fofinho e gostoso. Agora é só colocar na tigela. Vamos cobrir e deixar fermentando até duplicar de tamanho. Eu acredito que em uns 30 minutos já vai ter duplicado de tamanho. Vocês acharam que a dona Isabela não ia aparecer? Pois apareceu! Gente, já se passou mais ou menos uns 35 minutos e a massa, ó, duplicou de tamanho. Agora... vamos desgasificar assim, filhote. Muito bom. Daqui a pouco é você. E vamos... agora vocês têm 2 opções, na verdade. Vocês conseguem dividir essa massa em 2
e fazer 2 pães bem grandes, ou dividir em bolinhas de mais ou menos 80 gramas e fazer pãozinhos pequenininhos. Eu vou fazer isso, tá? Se a dona Isabela me deixar, ela já quer botar a mão na massa, gente. Já quer botar a mão na massa, essa garotinha. Então, bora lá. Vou dividir essa massa em bolinhas de mais ou menos 80 gramas, tá bom? Você vai me deixar, filha, fazer isso? Pegando um pedaço de massa. Aqui do lado eu tenho uma balança e eu vou pesar aqui 80 gramas. Opa, quase, deu 77. Mais ou menos desse tamanho, sabe? Pra mim tá bom. Deixei a dona Isabela aqui atrás no tapete, porque com ela não dá, gente. Não consigo fazer aqui as coisas. Tá reclamando, ficou brava. E ó, depois de dividir a massa, faz bolinha, juntando as pontas no centro. E faz esses movimentos pra ficar assim, ó. Tá vendo? Uma bolinha perfeita. Começou a chover aqui, não sei se dá pra ouvir, mas tá chovendo bastante. E bom, assim vai repetir com toda a massa. Eu até decidi agora que eu vou, com a metade da massa eu vou fazer pãozinhos pequenininhos e com a outra eu vou fazer um pão grande. Pra mostrar pra vocês as duas opções. Depois de formar as bolinhas, é só colocar numa forma, tá? Untada, para os pãozinhos não grudar. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pãozinhos de 80 gramas e ainda vou fazer um pão grande de forma. E para fazer o pão de forma é só botar a massa. Vamos abrir. Cadê meu rolo? Aqui, ó. Vamos abrir a massa. Depois de abrir é só ir enrolando, tá? Não tem segredo. Ó. Tá vendo? Colocando uma forma untada. Como sempre, a minha não unto porque já é antiaderente. Isso aí é muito bom. Colocou na forma. Agora a gente vai cobrir e deixar fermentando até duplicar de tamanho. E a Isabela já tá brava demais. Bora então deixar fermentando. Galerinha, uma coisa importante. Eu gosto de pré-aquecer o forno, pelo menos uns 20 minutos antes de botar o pão. Então já vou pré-aquecer ele aqui a 180 graus. A Isabela aprendeu uma nova habilidade. Você quer mostrar, filha, o que você aprendeu a fazer? É? É, depois sim, eles têm que me seguir. Mas agora, faz o que você aprendeu pra eles, ó. Tchau, 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 tchau. Não vai dar tchau pro pessoal? Não vai dar tchau? Tchau, 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 tchau. Não tá fim. Vocês acham que é só o pão que precisa descansar. A dona Isabela aproveitou pra dar aquele cochilinho enquanto o pão descansa. Bom, depois da massa duplicar de tamanho, as bolinhas já estão prontas para ir no forno. Agora, o pão de forma, eu vou deixar ele fermentando um pouquinho mais. O que a gente vai fazer? Assim que fermentar, vamos pincelar com uma misturinha de gema e leite. Pincelar cada pãozinho. Ó, depois de pincelar todos os pãozinhos, vamos jogar um pouquinho de fubá por cima deles. E agora vai pro forno, que está pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. De 25 a 30. Eu acredito que com uns 15 minutinhos mais, já vai estar pronto para ir no forno, pão de forma também. Já se passaram 30 minutos, vou pegar o pãozinho do forno. Nos últimos 5 minutinhos eu ligo o grill, porque eu gosto que ele fique douradinho, tá? E olha só como ficou bonito o nosso pãozinho. Bom, agora tá na hora de levar esse outro aqui pro forno também, tá? Que ele já fermentou. Quando estiver quase chegando no topo da forma, né? Faltando mais ou menos um dedo, aí a gente vai pincelar com a misturinha de gema e leite, vai ficar douradinho. E joga um pouquinho de fubá por cima. E vai pro forno, tá? Eu acredito que mais ou menos 30 minutos também tá pronto. Bora ver então como ficou nosso pãozinho? Ó. Olha só que fofinho. Ó.
No. Vamos ver se tá bom agora, né? Muito bom. Esse pãozinho agora com requeijão, uma manteiguinha, tudo de bom. Então já sabe, faz aí e depois você me conta e me segue pra não perder nenhuma receitinha.